Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Saúde Oral. E para falarmos desse tema, convidamos o Dr. Felipe Ferraz. Ele é dentista da clínica Sorrir Mais, de Sacavém. Muito boa tarde, Dr. Felipe. Boa tarde a todos. Dr. Felipe, que cuidados devemos ter com os dentes? Os cuidados são imensos. De formas gerais. De formas gerais, devemos começar por ter algum cuidado com os nossos hábitos alimentares, evitar ao máximo alimentos que têm um potencial cariogénico maior, mas se porventura o fizermos, teremos que ter algum cuidado depois com a higiene oral para evitarmos que essa alimentação venha a ser nefasta para os nossos dentes. Ou então, dentro dessa alimentação, o que seria mais o prejudicial? Normalmente, os alimentos com mais hidratos de carbono, alimentos mais, digamos, pegajosos, que serão mais dificilmente removidos com a nossa auto-higiene, porque conseguimos ter uma auto-higiene, a saliva, os movimentos da língua, tudo isso acaba por fazer uma auto-higiene. Mas temos a escova de dentes ao nosso alcance e há que fazer uma higiene correta para eliminar. Para eliminar o excesso. Isso mesmo. Que tipo de alimentação protege os nossos dentes? Existe algum tipo de alimentação que proteja? Proteger. Há alimentos que serão sempre menos prejudiciais. É sempre conveniente, após uma refeição, fazermos a nossa higiene. Se não for possível, há duas escovagens importantíssimas. A da manhã e a da noite. Antes de irmos para a cama, lavar bem os dentes para que consigamos remover todos os resíduos, toda a placa bacteriana que se vai acumulando ao longo do dia. No entanto, há alimentos que acabam por funcionar como escova de dentes. Não são escovas de dentes, mas ao comermos uma maçã, por exemplo, a maçã vai ajudar a remover alguns restos alimentares que estão junto ao dente e à gengiva. Qual a importância do tipo de escova? Existe alguma escova ideal ou não? Mas tem a ver com a movimentação das mãos na limpeza? Terá a ver mais com cada paciente. É claro que se tivermos um paciente com periodontite, um doente com problemas a nível da gengiva e a nível do osso que suporta o dente, aí teremos que, de certeza absoluta, aconselhar uma escova mais macia. Se tivermos um doente com gengivas sãs, uma escova média. É importante que não haja uma escovagem muito vigorosa, terá que ser uma escovagem correta, mas em demasia acaba por desgastar o dente. E aí não teremos cáries, mas vamos ter lesões no dente por desgaste. O doutor poderia aprofundar o que seria a periodontite? A periodontite é uma doença grave e afeta muita gente, muitos portugueses. As estruturas que suportam o dente vão-se perdendo. Vai havendo uma acumulação de placas junto ao dente, a flora bacteriana junto ao dente vai destruindo o osso que suporta o dente, o ligamento, a gengiva... Não chega ao maxilar. Não chega ao maxilar. Será o osso que suporta o dente e que une o dente ao maxilar. Okay. É um osso que se chama osso alveolar. Com a perda desse osso, por vezes temos dentes sãos, dentes sem cárie e que acabam por não ter suporte e caem. E temos dentes que, supostamente, o dente só será uma estrutura sã. No entanto, as estruturas que o suportam estão doentes e acaba por se perder dente assim. E como o doutor sabe o que é que ocasiona essa doença? Qual que é a causa? É uma doença multifatorial. É uma doença multifatorial, no entanto, a falta de higiene é uma grande causadora. Sim. O não ir ao dentista regularmente, fazer a higiene oral na clínica, também irá ser um dos fatores a prejudicar. Que pode ocasionar. Isso mesmo. E relacionado às cáries, que advém da mal limpeza dos dentes, é isso, doutor? Ou não? Ou a pessoa pode estar cuidando bem dos dentes, lavando bem e mesmo assim ter cárie? Provavelmente não está a cuidar bem do dente. E há técnicas corretas para uma escovagem. Se porventura nós higienizarmos todos os dentes, todas as faces dos dentes, se fizermos visitas regulares ao dentista, iremos estar a prevenir o aparecimento da cárie. No entanto,
se a escovagem não for correta, se começarmos por escovar apenas as faces que aparecem, se escovarmos só os dentes da frente, de certeza absoluta que vamos ter cáries lá atrás. Portanto, é muito importante escovar todos os dentes, começar por escovar num ponto e terminar no outro de uma forma sequencial, para não nos esquecermos de nenhum dente. Também é importante escovar as faces que ficam viradas para os lábios, as que ficam viradas para a língua, as faces que mastigam. Se nos esquecermos de escovar alguma face, se tornar um hábito, esquecermos de qualquer zona, muito provavelmente vamos ter ali uma cárie. E depois depende das faces dos dentes. As faces mais rugosas dos dentes também têm mais retenção de alimentos, e daí que será uma zona onde aparecerá a cárie com mais frequência. E existe um tipo de dente que seja mais propício à cárie? Existe uma classificação que temos zonas mais frequentes, e as zonas mais frequentes normalmente são em dentes mais posteriores, nas fossas, dentes que têm faces mais rugosas, onde, como eu já referi, a comida ficará com mais facilidade, com maior facilidade. Independente da pessoa. Todos nós temos dentes com essas anatomias, com fossas, com cúspides, e acaba por essa anatomia favorecer a acumulação de placa bacteriana, e então aí aparecer a cárie com mais facilidade. E como que o doutor coloca a importância da visita ao dentista e ao higienista dentro desse contexto? É importante, é de importância máxima, Como já referimos, já falámos da periodontite, a periodontite poderá desenvolver-se com mais facilidade se não fizermos essa visita, porque por muito bem que se higienize, por muito bem que se use a escova, o fio dentário é importantíssimo, os escovilhões também. Portanto, há sempre zonas que estes meios mecânicos que nós usamos em casa não conseguem aceder. E nós, na clínica, temos outros meios mecânicos que nos ajudam a remover alguma placa que vai acumulando e que depois acaba por calcificar e formar o tártaro. Que é aquela limpeza que fazemos geral no dentista, sim, uma limpeza mais profunda. Sim. Isso, essa limpeza é muito mais, muito mais preventiva do que a própria limpeza em casa. Se fizer de quanto em quanto tempo, por exemplo, que eu posso fazer? O ideal será fazer pelo menos 2 visitas por ano ao dentista, de 6 em 6 meses. Mais preventiva serão as duas. Se fizermos só a limpeza na clínica e não for feita uma higiene em casa, de certeza absoluta não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, por isso é importante fazermos as duas. Que outros cuidados, além desses, devemos ter com a nossa boca? Imensos cuidados. Os cuidados com a boca devem iniciar-se logo muito cedo. Sim. Ao nascer o primeiro dente é importantíssimo iniciar a higiene. Embora a dieta do bebê ainda não seja uma dieta sólida, mas o leite também cria resíduos, contém muitos hidratos de carbono. Existem formas de o fazermos, com escova de dentes, há umas dedeiras em silicone que também ajudam na higiene do dente do bebê. Portanto, é importantíssimo iniciarmos logo a higiene assim que aparece o primeiro dente. E depois, ao longo do desenvolvimento e com o aparecimento dos outros dentes, para além das cáries, para além da higiene, há muitos outros problemas. O mau posicionamento dentário poderá condicionar montes de problemas. Por exemplo, se nós tivermos mau posicionamento dentário, provavelmente temos uma maior probabilidade de aparecimento de cárie. Há zonas que não vamos conseguir higienizar porque os dentes contactam com zonas maiores. Em vez de contactarem por pontos, contactam de uma forma mais propícia ao aparecimento da cárie. E para além disso, o mau posicionamento dentário vai condicionar também o mau posicionamento da articulação. Resultado, acabamos por ter problemas de articulação temporomandibular, que é uma articulação semelhante às outras articulações, e da mesma forma como temos artrite, artrose e noutros pontos do corpo, poderemos ter também na articulação que funciona na mastigação. Portanto, a visita ao dentista é importante para visualizarmos as cáries, sim, mas muitos outros problemas. O cancro oral, por exemplo, e a vinda ao dentista não é só identificar as cáries. Cárie. Nem cáries, nem periodontites, são importantes, sim senhora, mas fazem parte de um conjunto de situações que nós temos que analisar. E essa do cancro, então, como é que funciona? Advém já do não cuidado
a pessoa estando regularmente indo ao dentista, ela há uma prevenção desse cancro? Quanto mais não seja uma identificação precoce, e o cancro oral normalmente é um cancro com uma mortalidade bastante grande, e é importante ser identificado precocemente. Sendo identificado precocemente, nós em clínica não temos meios para seguir o doente, mas poderemos indicar e guiar o doente para os sítios corretos e ser tratado o mais precocemente possível. Fechamos a nossa entrevista com o Dr. Felipe Ferraz. Agradecemos a sua presença em nosso programa. Eu é que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Sempre disponível, obrigadíssimo. Muito obrigada. Adeus, bom dia. O programa Ciência e Saúde tem o apoio da revista Zen Energy, Worldprint Brindes e Publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC, Academia Internacional da Consciência. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.